Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque, na TV Câmara Jacareí, com a escritora aqui da cidade, a Bruna Bicudo. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Antes da gente entrar na parte dos livros, falar um pouquinho da sua trajetória. Você é nascida em Jacareí? Sim, eu sou nascida em Jacareí, passei minha vida aqui. Eu morei um pouquinho só em Fortaleza com uma tia, trabalhei um pouquinho no hotel lá com ela, mas foi um prazo bem curto. Mas sou nascida aqui, estudei muito em São José. Na verdade, minha carreira acadêmica foi em São José. Eu fiz o Colégio da Embraer, depois fui a primeira turma da FATEC, lá em São José. Mas minha vida inteira foi aqui na região, tirando esse período curto em Fortaleza. A sua infância é passada em que bairro aqui em Jacareí? Eu cresci no Jardim das Indústrias, ali no Jardim das Indústrias, ali perto da onde é a escola Luz da Manhã, sabe? Bem ali do lado. Escutou bastante ensaio da escola. A gente mudou por causa do barulho, que era bem do lado mesmo. E o que você lembra da sua infância? Como é que era a cidade da sua infância? Eu lembro que a gente saía na rua, a gente brincava muito na rua. Minha mãe, ela tem, são 4 filhos. Minha mãe é uma heroína. Meu pai era policial militar, então ele trabalhava muito, ele tinha 2 empregos para manter 4 filhos, não é uma coisa fácil. E a minha mãe cuidava dos 4. Eu tenho um filho hoje, e é muito difícil cuidar de uma criança, agora imagina 4. Então, assim, os irmãos, a gente se cuidava, assim, se bastava e brincava muito na rua. A gente podia andar de patins, de bicicleta, tinha quadra ali perto. Então, eu acho que a gente era mais livre. Hoje eu não deixo meu filho de 7 anos ir sozinho na rua. Mas eu lembro que com 7 anos, eu ia para a escola sozinha, eu vinha pro Elvira, na natação. Então, assim, era uma liberdade maior. Eu acredito, que hoje, talvez por mais conhecimento, por ter mais acesso às informações, a gente tem um pouco mais de receio, de deixar os filhos saírem, ou porque a vida está mais perigosa mesmo. Não é nem acesso à informação, o mundo está pior mesmo. É triste imaginar isso, mas eu acredito que seja essa a verdade. E você, nessa infância, como é que foi a educação dos seus pais? Você falou que seu pai era policial militar. Por causa disso, era uma educação mais rígida ou não? Não, meu pai, ele, apesar de ser policial militar, ele é a pessoa mais mansa que eu conheço, assim, sabe? Mais pacífica. Tanto que, às vezes, tinha um bar lá perto de casa e às vezes tinha briga, assim, no bar. Ele ia lá na tranquilidade, resolvia na paz, sabe? E hoje ele é diácono da Igreja Católica. A gente fala que ele passou do armamento ao sacramento, porque ele é muito, da pistola à estola, porque ele é muito, assim, tranquilo. Ele sempre foi tranquilo também, ele sempre foi, tentou resolver os problemas na paz, assim, sabe? De uma maneira tranquila, sem brigas. Então, nunca foi, era firme, sim, o certo é certo, o errado é errado, mas nunca foi uma pessoa, assim, muito... Um pouco autoritário, sim, porque eu acho que é certo também, o filho respeitar o pai e a mãe, mas nunca foi aquele militar muito, sabe, bravo, rígido, não, sempre foi muito carinhoso comigo, com os meus irmãos. E a sua mãe? Minha mãe, ela tinha 4 filhos, Tinha que surtar um pouco, brincadeira. Não, minha mãe, ela trabalhava muito, Cuidava das crianças, mas sempre foi uma ótima mãe. Porque eu imagino que depois, você tem filho, Imagino que depois que você tem filho, você se vê muito o que a sua mãe fez, você repete um pouco com o seu filho. Teve isso com você? A gente sempre pensa assim, eu não vou fazer igual minha mãe, eu não vou fazer igual minha mãe, isso eu não vou fazer. Daqui a pouco a gente está falando igualzinho, eu falo, meu Deus do céu, eu estou fazendo igual minha mãe. São coisas que a gente vê, mas E tem coisas que a gente fala, nossa, que bom que eu estou igual a minha mãe fazendo isso, meu filho vai aprender dessa maneira. E quando você era criança, assim, em Jacareí, o que você gostaria de ser? Quando perguntavam para você o que você quer ser quando crescer? Médica. Na verdade, passou por muito tempo isso. Tanto que quando eu engravidei, eu estava fazendo cursinho para medicina. Na verdade, eu fiz FATEC, logística, trabalhei muito tempo nessa área, com comércio exterior, até os meus 28 anos, eu tinha uma carreira meio consolidada, e aí eu resolvi parar, porque o meu sonho era medicina. Eu falei, não vou mais trabalhar em empresa. Eu trabalhei na Gates, eu trabalhei na Sany, eu trabalhei como despachante aduaneiro, como agente de carga. E eu falei, não, eu não quero mais essa vida para mim, essa vida de empresa não é o meu forte. Vou fazer medicina. Aí eu parei, fiz um ano de cursinho, aí eu me dei bem na prova, falei, vou fazer mais um ano. No comecinho do outro ano, eu engravidei. E aí eu falei, quem que vai dar emprego
para uma grávida? Ninguém, né? Não adianta nem eu mandar currículo. Falei, bom, vamos então fazer prestar um concurso. Aí eu prestei concurso de São José e prestei para o SAI. Aí no SAI eu passei. E aí eu passei, eu lembro que na época era para secretária da presidência, né? O cargo é secretária da presidência e precisava ter curso de secretariado. E eu não sabia quando eu prestei. Tanto que na sala tinha pouca gente. Falei, nossa, mas por que tem tanta pouca gente aqui, né? Depois que eu descobri que era por causa desse quesito que precisava ter o curso de secretariado. E aí eu falei, poxa, e agora? Eu não tenho esse curso, o que eu vou fazer? Bom, vou fazer esse curso enquanto eu tô grávida, enquanto não chamam. Se der tempo, deu. Se não der, paciência. E assim, eu peguei a carteirinha num dia, no outro o SAI chamou para trabalhar. Então, assim, foi muito no time, eu acredito muito em Deus, foi no time de Deus. Assim, se eu tivesse entrado um pouquinho mais tarde, não ia dar tempo do curso. Exatamente. E aí eu tô lá até hoje no SAI trabalhando. Aí na pandemia, quando a gente se afastou lá do trabalho, a gente ficou em casa, que eu sempre escrevi, desde pequenininha, mas eu escrevi assim, poemas pequenos, coisas simples. Na verdade, os meus poemas são super simples, eu falo que são rimas infantis mesmo, porque não tem nada muito projetado, não tem uma rima simétrica nem nada. Mas eu escrevia quando era criança e voltei a escrever de acordo com uma orientação do meu psicólogo. Ele falou, Bruna, na época eu tinha muita ansiedade, você pensa muito rápido, passa pelo papel, sabe, seus sentimentos, para você conseguir organizar o que você está pensando, o que você está sentindo. E comecei a passar as coisas que eu via no meu filho. Só que passei em poema. E aí ele falou, nossa, tá bem legal, por que você não manda para uma editora para publicar? E assim foi. Mas antes disso, tem um livro que você escreveu direcionado para adolescentes, que é o Desajustada. De coisas que aconteceram exatamente. Acho que tem vida. até a capa aí. Vou pedir para a técnica, se tiver a capa do livro Desajustado, para colocar. Mas o Desajustada foi depois do infantil. Então, depois. Foi. É que eu queria abordar esse livro primeiro, porque lá você fala que você tinha uma visão diferente de você. Você se achava feia. Não, você achava... Quando eu era mais nova... Você tem irmãos? Tenho. Então, o que seu irmão fala de você na infância? O pior possível. Então, o meu irmão, eu lembro quando eu era criança, ele olhou pra mim, seu nariz parece uma pista de bicicross. Que nariz horrível. Tipo, as coisas que a gente vê dos irmãos, eu sou muito sensível, Você sabe? é a caçula dos irmãos? Não, eu sou do meio. Mas eu sou muito sensível. Então, eu acabo pegando, sentindo muito com o que os outros falam e pegando pra mim, tomando pra mim mesmo, sabe? E aí... Meu, irmão, é zoação o tempo todo. É zoação. Então, eu pegava aquilo pra mim. Eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, toda criança tem aquela fase do engorda, emagrece, engorda, emagrece. E eu dei uma engordada. Mas meus irmãos me zoavam tanto. E hoje eu vejo foto minha com 15 anos, sem brincadeira, eu era um palito. E eu me sentia a pessoa mais gorda do mundo. Às vezes eu olho foto e falo, meu Deus do céu. E eu falava, gente, eu tô enorme. Sabe, hoje eu vejo, sabe aquela pessoa que tinha distorção da visão no espelho? E assim, eu nunca tive bulimia, nem anorexia, tipo de enfiar o dedo na goela. Não, nunca tive isso. Mas hoje eu vejo que eu tinha uma visão distorcida da visão que eu tinha no espelho. É chocante você olhar pra você e falar, nossa, gente, eu me achava gorda aí, sabe? Depois da gestação, eu cheguei a pesar 90 quilos. Porque... já amamentar, parece que você tem um buraco negro na barriga, é uma coisa absurda. Mas eu não engordei tanto na gestação, mas depois eu engordei muito. Mas eu olhava antes, as fotos de antes, e via que me achava gorda. E depois da gestação, acho que depois que a gente vira mãe, a gente vira uma chave na cabeça que coisas que antes a gente achava importante, a gente acaba não achando tão mais importante. E eu não me achava gorda com 90 quilos, não. Eu falei, tô ótima, eu tô muito bem. Então, são prioridades ou são, sei lá, coisas que vão deixando para trás. Não sei, visões do mundo que a gente vai mudando e visões sobre a gente mesmo, sabe? O que realmente importa. Na verdade, assim, psicologicamente, ou talvez eu não saiba explicar o porquê de ter mudado essa visão sobre mim. Mas antes eu me achava gorda, disforme e depois que eu virei mãe, para mim isso
Não importa Você mais. fez esporte também, né? Jogou vôlei, jogou... Ai, nem me fale no vôlei, que o vôlei me causou uma lesão no pé agora, que eu tô aqui, ó, lidando com ela. Faz 3 meses que eu tô numa cirurgia que inflama e não sara. Eu jogava vôlei quando eu tinha 15 anos, na escola. Depois eu voltei a jogar vôlei com uns 22, joguei pelo CTA. Aí quando eu engravidei eu parei. Eu lembro que eu descobri que eu estava grávida, assim, desconfiei que eu estava grávida numa partida de vôlei, num campeonato, que eu falava para as meninas, gente, eu tô muito velha, eu não consigo jogar, eu tô com 28 anos, eu tô muito cansada. Eu realmente estava estafada. Bom, foi um dos indícios que eu não conseguia ter energia, né? E aí parei quando eu estava grávida e voltei agora no ano passado. Voltei e aí eu fui treinar esses tempos atrás. No treino, eu fui fazer um corte na rede, perto da rede, e a menina bloqueou e invadiu o meu lado. Eu caí em cima do pé dela e torci, rompi 2 ligamentos. Nossa. Rompi 2 ligamentos, fui fazer uma cirurgia, a cirurgia inflamou depois de um tempo, tive que refazer. Aí eu refiz a cirurgia para fazer a lavagem, agora estou aqui, depois de alguns meses, e inflamou de novo. Olha como tá lindo meu pé. Estou tomando antibiótico, mas pelo jeito o médico falou que eu estou tendo rejeição do produto que ele usou. E é isso, o vôlei é uma delícia, mas me trouxe machuca. um pouco... Não, mas esporte é sempre bom. Eu andava de patins, sempre gostei, andei de patins muito tempo. Só parei porque quebrou meu patins, mas o meu filho queria um patins, daí eu falei, bom, será que eu devo continuar andando na frente dele? Porque realmente patins é um esporte que aqui em Jacareí não tem muito lugar para andar, né? Tem, na verdade, os halfs, mas eu nunca andei essas de pista, sempre andei em parte reta, sabe? E praças, assim, não é um piso muito liso para poder andar. O legal de andar de patins é andar no asfalto mesmo. Andava muito de patins, andava no meio dos carros quando eu era jovem mesmo, que eu não indico para ninguém, tá? E bicicleta, né? Eu vou e volto pro trabalho de bicicleta, sempre gostei de andar de bicicleta. E acho que é isso os esportes que eu pratico. Natação, eu gostava de fazer natação, mas acho que são esses os esportes que eu praticava. E voltando para a literatura, com 9 anos você ganhou um concurso de poesia, né? Sim. Ficou em 3º lugar, né? Não ganhei, acho que isso é uma frustração muito grande, porque eu lembro do primeiro poema que ganhou em 1º lugar, mas o meu que eu fiquei em 3º eu não lembro. Não, isso é sério. Do primeiro, da menina que ganhou, eu não lembro a menina, mas eu lembro o poema da menina que ganhou. Mas do meu, eu não lembro. Eu lembro que o meu era do vento e o dela falava da natureza. Mas eu fiquei em 3º lugar no concurso, mas foi uma experiência muito legal, foi muito boa. E lembro que a professora, na época, quando eu estudava no Deli Gaspar, na época, ela falou que eu tinha inventado, que eu tinha copiado o poema. E eu sempre fui muito, sabe, inquieta, não gostava de ser desafiada, tipo, eu fiquei muito brava, porque por que o meu poema não tinha ganhado na sala? E ela falou, porque você copiou. Eu falei, me mostra onde eu copiei, então, se você não provar que eu copiei. Daí ela não conseguiu provar e passou o poema para a diretoria, né? Porque era um concurso de sala, depois ia passar para a diretoria para fazer o concurso na escola, para depois passar para a Secretaria de Educação de Jacareí. E aí ficou em 3º lugar na Secretaria de Educação, ou seja, eu tive que lutar para conseguir ganhar. Se eu não achasse que tivesse sido copiado, ele ia te dar o 1º lugar, então, né? Não. O 3º lugar foi em Jacareí, não entendi. foi na escola. Na escola eu fiquei em 1º lugar, por isso que eu fui concorrer na secretaria. Mas ela falou, você copiou. Eu falei, não copiei, quero ver, me mostra qual livro que eu copiei. Você desde pequena gostava de ler? Eu sempre gostei de escrever, gosto de ler bastante, sempre, nossa. Mas assim, eu amo conteúdos variados, sabe? Falar para você que eu amava ler Dom Casmurro na escola, não, era leitura obrigatória. Mas eu gosto de ler diversas coisas, assim, conteúdos variados. Gostava muito de ler, por exemplo, sei lá, você me dá um livro, tem um livro de história, eu gosto de ler. Pegar um livro de romance daqueles Água com Açúcar, eu gosto de ler, sabe? Livro de ficção, eu gosto de ler. Então, assim, são coisas diferentes que eu vou pegando e vou lendo, assim, mas depende da história. E eu gosto de spoilers.
Ah. Eu gosto que alguém me conte a história antes, sabe? Ah, esse livro fala disso, disso, disso. Ah, então tá bom, vou ler. E termina assim. Livro de autoajuda eu gosto, sabe? Não todos, mas assim, alguns eu gosto. Tem um livro que eu li esses dias que eu gostei bastante, chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Eu achei muito legal. Outro que eu achei muito interessante esses dias, eu acho que talvez esteja mais nessa pegada, acho que porque agora sou mãe, Mãe Perfeita Não Se Usa Mais. Achei muito, muito divertido. Não sei se você já leu. Mas é bom até para os pais lerem e para pessoas que querem ser mãe ler, para saber como que é uma rotina de uma mãe. Porque, gente, a gente passa por cada coisa. Os filhos da gente fazem, a gente passa por cada coisa que só por Deus. Cada mico que a gente paga, que os filhos fazem, assim, é uma delícia. E fora os medos, né? Que a mãe de primeira viagem fala, tem. Não é só de primeira viagem, não. Todos. É assim, mãe não pode morrer. Sabe? Eu falo que eu sou uma pessoa antes e era uma pessoa antes e depois também, porque quando eu tive o Lorenzo, eu tenho medo de tudo. Antes eu, sei lá, pegava o SUP, eu gostava de fazer SUP também. Eu ia até o fundo do mar, sem preocupação nenhuma, sabe? Dava volta nas ilhas, sem colete nem nada. Hoje, se a praia já está um pouquinho distante, se eu não consigo pôr o pé, eu já começo, ai meu Deus, eu vou morrer aqui, eu não posso deixar eu voltar para a praia. Sério, é uma coisa muito... Eu não sei se todas as mulheres são assim, tá? Eu tô falando Bruna, instinto maternal Bruna, e assim, conversando com as mães que me rodeiam. Minhas irmãs, né, minhas amigas, elas falam para mim também, olha, Bruna, depois que a gente vira mãe, o foco é... Não sei até quando também vai ser assim, acho que um dia o filho cresce, bate as asas, voa e a gente meio que dá uma relaxada, espero. Você também escrevia paródias, né? Ah, eu fiz... Como você sabe da paródia? Eu fiz uma paródia pro Sai. Mas, assim, paródia é muito gostoso de fazer. Pra mim é simples, assim. Você pedir um tema, é gostoso e fácil de fazer. Você consegue facilmente fazer adaptação? Sim. Dependendo do que você pedir, consigo. Faço paródias fáceis. Eu até pensei uma vez, falei, será que eu deveria fazer publicidade? Mas eu consigo fazer umas paródias. Eu não sei, rimar pra mim é uma coisa meio que natural, assim, sabe? Tipo, mas rima simples, tá? Não vai pedir... Que nem, eu tava vendo esses dias os textos, não, as músicas do Mamonas Assassinas. A gente fala, nossa, aquelas músicas, na época que a gente ouvia, nossa, esses caras são, como é que a minha mãe falava? É um absurdo vocês, crianças, quererem ouvir essas músicas, mas os caras eram tão inteligentes. Gente, eles rimavam com proparoxítonas, rimavam as músicas em proparoxítonas, tipo, não é fácil. Rimava Van Damme com andaime, né? Não, Van Damme com andaime até vai, mas qual que era que tinha todas as palavras em proparoxítonas? Eu falei, meu Deus, eles eram muito, muito, muito bons, muito. E assim, eu faço rimas simples, sabe? Tipo, rimas bobas, não são rimas tão elaboradas quanto a deles. Então, assim, pra mim é fácil rimar. Você pegar uma coisa e falar pra mim, Bruna, rima isso aqui, ou então me dá um tema. Escreve um poema aí pra mim sobre isso. E aí eu vou conseguir fazer uma rima simples, não vai achar que, nossa, Bruna vai fazer uma rima elaborada, um Camões aqui, não. Gente, o Camões, aquele livro do Camões, Os Lusíadas, que impressionante, né? Aquilo lá, aquele cara é um gênio. Isso não pode dar para criança ler, nem adolescente, porque não vai entender nada, né? Não vai entender, mas assim, se você olhar para aquilo, o cara fazer um livro daquele tamanho, né? Todo métrico, sabe? Gente, aquilo lá... Tem que ter uma cabeça genial, uma cabeça matemática genial também, né? Para poder fazer aquilo dividido, sabe? É impressionante. Eu não faço aquele tipo de rima, então... Daqui a pouco a gente vai falar do seu livro de poesias também, aqui no programa. Qual? O adulto? Acervo diversos e controversos. Aquilo lá são poemas que eu fui largando, fui fazendo e juntei tudo num livro só. Mas o Desajustado, o que aconteceu? Eu tinha escrito esses livros aqui, os 10 poemas, que a editora queria que eu fizesse uma coleção. Então, eu escrevi 10 poemas. E aí, como tinha ilustração, né? Como era infantil, tinha ilustração. Eu falei, bom, eu quero sentir qual é a sensação de publicar um livro. E eu não ia publicar em e-book, né? E aí...
eu vi que tinha como publicar sozinho, né? Publicar de maneira independente na Amazon. E aí eu falei, quer saber? Vou escrever aqui e vou publicar na Amazon. E aí eu comecei a escrever essas crônicas assim, sobre a minha vida. Eu falei, vou lá, comecei a escrever e tal. E não tem como é que fala, corretor, ninguém corrigiu. Tanto que às vezes eu leio lá e falo, tem PQ, sabe? Tipo, quando você vai digitando PQ, então... Você escreveu e pôs lá. Eu escrevi ali por cima, assim, acho que tá tudo ok. E mandei, entende? Então não tá um livro, assim, bem formulado, não tá um livro que alguém editou, não tá... Mas tá lá para vender. Tá lá para vender. E vendeu até que bem, vou falar para você, vendeu bem. Então... Mas vendeu para os meus conhecidos, mas é igual os meus livros infantis. Os meus livros infantis falam para você que, nossa, Bruna, você alcançou muita gente. Eu alcancei conhecidos e conhecidos de conhecidos. Eu não consegui alcançar, assim, o que eu gostaria de alcançar. Não consegui alcançar. Eu queria, de fato, alcançar a educação. Porque eu realmente acredito no potencial dos textos, sabe? Eu acho que eles levam valores. Além de levar textos, eles levam valores. Se você quiser ler qualquer dia, não sei se você já leu, mas eu acho que eles levam valores para as crianças, o que é muito importante. Eu estava lendo alguns livros que meu filho leva da escola. Então, gente, que livro bom, né? Que ótimo esse livro. Que não tem, sabe? Não tem conteúdo. Não tem conteúdo, às vezes é só uma figurinha, às vezes não tem... Ou o conteúdo até não é tão importante, sabe? E eu tenho a intenção, eu gostaria de levar esses valores para as crianças, sabe? Por exemplo, o Tesouro fala do que realmente importa, né? O que realmente tem valor na vida. É o dinheiro? É um tesouro que está escondido? É um dinheiro? Não, é o amor, entende? Ou então o Pipa. Quando você ama alguém, você prende aquela pessoa perto de você? Não, você deixa ela livre. Então, assim, eu acredito nessa questão. E era isso que eu queria com os livros. Mas, enfim, voltando ao Desajustada. E o Desajustada foi uma experiência para ver. Eu me expus ali muito naquele Desajustada, que foram experiências, assim, muito... da minha adolescência, muito... E minha mãe, eu lembro que ela ficou em choque quando ela leu. Ela ficou olhando assim, ela falou, eu não acredito que você publicou isso. Falei, mãe, são coisas que aconteceram. Como, por exemplo, gente, o dia que eu mandei o e-mail errado para o meu chefe, xingando ele, tipo, mandei porque ele tinha visto um e-mail que eu mandei para minha amiga, não, que ele tinha visto o e-mail que minha amiga estava lendo e xingou ela, e eu falei, você está no seu horário de almoço, você tem todo esse direito, e xinguei ele, falei, nossa, mas que enxerido, não acredito que ele está olhando seus e-mails e tal. E foi para ele. No Outlook tem o para, né? E eu achei que eu tivesse colocado o nome dele no título, em vez do para. E enviei. Nossa, eu lembro da cena, das duas, assim, porque era dividido em baias, sabe? Essas baias. Era eu, ela, ele e um outro colega. Eu lembro das duas abaixando, assim, ó, sabe? Ficar escondida dele. E ele baixinho, ele levantou, assim, e ficou com o óculosinho dele, assim. Uma meia hora. Eu estava no 12º andar, eu queria que o chão se abrisse, assim, eu caísse lá de cima. Ai, meu Deus, eu vou ser mandada embora. Mas ele foi muito gentil. Na verdade, assim, ele deu um sermão bem dado, falando que estava pensando no nosso bem-estar e tal. E no final das contas, mas você tem razão, Bruna. De verdade. Eu não tinha nada que falar do horário do almoço da Vanessa. Me desculpa. Tá certo, então vamos fazer nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.